E hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, 2 de fevereiro de 2026, segunda-feira, dia da Lua, Lua em Leão. A gente teve uma lua cheia ontem em Leão, e então a gente começou a semana de lua cheias, a semana cheia que eu chamo, né? Então essa é uma semana de contemplação e de plenitude, em que a gente recebe, então a gente tem ali a visão dos resultados de um processo que a gente começou há alguns meses atrás, uns processos internos, porque quando a gente está falando de lua, a gente está falando de um processo interior, que tem a ver com as nossas memórias, que tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com as nossas emoções. E aqui, então, a gente chega na plenitude de um processo que a gente começou de forma inconsciente há alguns meses atrás, e aqui, então, torna-se visível para a gente, né? É um movimento de ampliação da nossa consciência. E aí eu gravei um Drops, um, um, um podcast especial para a série Desmistificando a Astrologia, que eu estou falando um pouquinho sobre esse movimento, né? Do que significa o céu não determinar. Eu já gravei um podcast sobre isso e eu gravei um segundo, né? O céu não determina o que acontece, e o que a gente tem aqui é uma resposta psíquica, física, emocional e espiritual, no sentido da divindade que tem em nós, né? É uma resposta que a gente tem automática para os eventos que acontecem no céu. E eu gravei esse podcast da série Desmistificando a Astrologia. Eu vou deixar o link aqui para vocês, mas já tem um falando sobre isso e eu quis gravar de novo, porque a gente precisa sempre lembrar nesses momentos que a gente está falando de eventos no céu, né? O que significa que esses planetas, né? Esses símbolos então acontecendo. E então não quer dizer que o que eu estou dizendo aqui nesse momento para vocês como uma tradução é que vá acontecer. Quer dizer que existe uma energia propícia a isso, e em ressonância a gente responde automaticamente a essa energia. E aí o meu convite não é exatamente para te dizer o que vai acontecer, mas é para te trazer para uma para te trazer para a realidade aqui física concreta, para essa realidade, né? Para te trazer um olhar de reflexão para suas respostas automáticas aos eventos, aos questionamentos, aos encontros que acontecem durante essa semana. Esse é um grande exercício, por isso que eu falo que é uma provocação do céu, que é um convite do céu, né? Ele está sempre ali falando para a gente, presta atenção no que está acontecendo aqui agora. E olha para esse lado, porque aqui você pode não estar vendo o que está acontecendo. E geralmente é como que a gente está atuando de uma forma automática, porque a gente atua de forma automática mesmo, está tudo certo, não tem nada errado aqui. Isso é importante. A pessoa, se a gente estivesse prestando atenção em tudo que a gente estivesse atuando, não tem condições, né? A gente não tem condições de fazer isso, a gente tem um automatismo. Mas aí tem algumas áreas, alguns eventos, algumas questões ali que é importante a gente prestar atenção e atuar ali naquele momento, né? Vamos dizer assim, naquela semana, naqueles dias. Presta atenção aqui, porque o que está acontecendo aqui agora, essa energia que está disponível aqui, ela está disponível para a sua ampliação da sua consciência, né? A sua autoconsciência, no seu conhecimento sobre você mesmo, para o seu processo de desenvolvimento e contribuição de você para o social, já que a gente também está falando desse eixo Leão Aquário, né? Leão, o eu que brilha, que tem um fogo perpétuo de desenvolvimento de mim mesma, né? De encontrar o meu lugar de liderança na vida, reflete lá aonde, nos grupos aonde eu estou, na convivência com aqueles que são diferentes de mim, né? O quanto estamos flexíveis nessa diferença, né? O quanto que eu estou então dedicando às coisas que me apaixonam e que me fazem celebrar a vida
e o quanto isso acaba refletindo na construção ou no planejamento dos meus projetos futuros. Então, essas são algumas nuances, né, desse eixo Leão-Aquário tão importante que a gente está tendo aqui. Ou essa lua cheia, a gente vai ter a lua nova com eclipse e vamos ter eclipse aqui por 2 anos nesse eixo. Então, aqui é um grande início de transformação, já que temos também Plutão em Aquário. Então, é um grande início de transformação nesse lugar social que a gente se coloca, que a gente contribui da gente mesmo. Então, vai ser um grande exercício que a gente vai fazer aqui, de mudança de perspectiva, de mudança de pensamento, de mudança da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente atua, a partir da nossa identidade, a partir da nossa personalidade também, dentro da sociedade, como contribuição de quem eu sou para a sociedade. Tem vários aspectos no céu que está falando sobre isso, né? Então, vão ser 2 anos aqui de uma movimentação bem grande dentro desse eixo, e aqui já está indicando para a gente os exercícios que a gente vai fazer durante os próximos 2 anos. Então, aqui já tem umas provocações importantes, né? Falei sobre essa lua ontem num podcast especial que eu fiz. Vou deixar o link aqui para vocês. Já dando uma aqui, foi lua cheia parte 1, né? E esse Drops de hoje a gente vai falar aqui da semana, né? Vamos ampliar um pouquinho esse olhar da lua cheia e vamos falar sobre a semana. Também gravei um podcast especial para quem é da comunidade do Petron. Vou deixar o link aqui embaixo para você que ainda não faz parte. Estou convidando você a entrar para a comunidade. É uma comunidade gratuita. Você entra gratuitamente na comunidade e lá você recebe alguns materiais exclusivos. E eu deixei um vídeo, um podcast, na verdade, exclusivo para quem é da comunidade, sobre essa lua cheia signo por signo. Então você confere lá pelo seu ascendente, pelo seu signo do Sol e signo ascendente, quais são as reflexões que essa lua cheia está trazendo dentro do seu próprio mapa. Tá um podcast bem especial, eu falo sobre todos os signos, então, aqui dentro desse momento, né, de lua cheia. E quando a gente está falando de lua cheia, a gente está falando de uma semana de revelação, a gente está falando de uma semana de plenitude, de colheita de resultado, como eu disse, então se torna visível, né, um processo que a gente começou aí há uns 6 meses atrás. Eu vou falar aqui ainda um pouquinho antes desses 6 meses, porque a gente está falando aqui de uma lua cheia que está com um Urano estacionado, saindo do movimento de retrogradação, dia 3, 4, ele entra em movimento direto e aí sai definitivamente de Touro e entra em Gêmeos. Esse Urano fez um trabalho desde 2018, 19 em Touro, e então desde a alunação passada de Touro, no ano passado, entre abril e maio ali, a gente já tem algumas movimentações que ativam profundamente todos os signos fixos, então a cruz fixa, né? Touro, Escorpião, Leão, Aquário. Essa cruz vem sendo ativada por Urano nos últimos anos, né? Com ele em Touro, agora ele movimenta para Gêmeos. Mas então aqui a gente tem também um exercício que a gente veio em conclusão, né? Uns processos aqui que a gente vem fazendo em conclusão nos últimos meses, desde a alunação taurina. As alunações dos signos fixos de 2025 foram muito fortes. Ainda teremos, né, a alunação que começa dia 17 de fevereiro em Aquário. Foram fortes no sentido de questionar a gente, de sacudir, de chacoalhar. Urano faz isso, né? Chacoalha a gente ali em pontos que a gente já tinha como pré-estabelecidos, como estavam muito seguros, como eram assim definitivos na nossa vida, e aí ele nos chacoalha para sair dessa programação pré-estabelecida mental que a gente estava ali. E
Então, provavelmente, né, onde a gente tem essa cruz, né, nas casas, nas áreas da vida onde a gente tem essa cruz aqui, tem uma chacoalhada aqui nos últimos anos para a gente poder modificar. É, em cada um dos signos tem um significado diferente, né? A gente vê isso, inclusive, nas leituras de mapa. Mas aí a gente, aqui, nesse momento, a gente pode ver, sim, já algumas conclusões, já que Urano está entrando em movimento direto e ele vai estar exatamente em quadratura com a lua nova do dia 17. O que a gente tem nessa semana? A gente tem a lua, então, nesse processo de revelação, ela já começa a minguar novamente, né? Então a gente começa a perder a luz, ou seja, a gente começa a voltar para o nosso interior com tudo isso com tudo isso que se revelou, né? É uma lua que está em Leão hoje, amanhã chega em Virgem, chega em Libra, já vou falar aqui para vocês, na quinta-feira, às 6h32 da manhã, e chega em Escorpião no sábado, às 16h13. E em Escorpião ela fica minguante no dia 9 de fevereiro, segunda-feira, às 9h43 da manhã. Esse é o movimento da Lua, então, durante essa semana, vai passar por Leão, Virgem, Libra e Escorpião. E de movimentos celestes, então de eventos celestes, a gente não tem muitos alinhamentos. O que a gente tem é esse Urano, que está em movimento direto, fazendo uma quadratura com Mercúrio e Vênus. O que isso significa aqui? Semana de lua cheia. É uma semana de revelação, né? De plenitude, de plena visão. Então, ponto 1. Urano. Urano é um planeta que fala sobre momentos de essas chacoalhadas, tem um despertar, tem uma libertação de tudo aquilo que já não está lá trazendo muita novidade para a gente, já que já não está mais levando a gente para uma evolução, digamos assim, está querendo ficar aqui estagnado. E a gente tem o início da temporada de eclipse, que é, por si só, semanas, né, de movimentos, de eventos, de acontecimentos que nos levam a tomar escolhas e decisões que mudam o rumo da nossa vida. Então, a gente tem aqui uma semana que tem um potencial enorme de acontecer muitas situações que fogem ao nosso controle e ao nosso domínio, que pede, então, uma flexibilidade enorme da nossa parte, uma flexibilidade principalmente mental, porque a gente está falando de aquário, a gente está falando de uma concentração de planetas em aquário, e é Urano. Urano é regente também de aquário, junto com Saturno. Então, pede uma flexibilização e está pedindo... E então, a gente pode ter aqui alguns imprevistos, algumas surpresas, algumas mudanças de plano aqui de última hora, e tira o nosso humor, enfim, né? Onde é que a gente vai projetar a nossa raiva, os nossos medos, os nossos traumas, porque a gente também veio acessando tudo isso, né? Então, também pode vir acompanhado de uma ansiedade, de uma insônia, de um movimento mental muito grande, de muitas ideias, de muitos... Nossa, acontecendo aqui alguns insights muito grandes, né? Mas uma semana que a gente pode ampliar bastante a consciência do nosso cotidiano e da forma como a gente está atuando com a gente, a partir da gente mesma, a partir da nossa... desse nosso eu, né? A partir de como a gente está realmente atuando dentro dos nossos grupos. E aqui vale também, porque Urano fazendo quadratura com Vênus, então a gente vai falar também de algumas tensões dentro dos nossos grupos, dentro das nossas relações, dentro dos nossos vínculos, que já não estão mais alinhados ali com quem a gente é, ou aqueles lugares que já não refletem mais, a gente não pode mais refletir a nossa luz, a gente não está mais contribuindo com o nosso calor, por uma série de motivos, porque já não cabe mais e pronto, está tudo certo, né? Ou por motivos de
pequenos ajustes que precisam ser feitos. Então, a gente pode ver aqui uma necessidade, uma vontade de mudança, de algumas aventuras, de algumas libertações dentro dos nossos relacionamentos, assim como mental, né? Porque são essas duas funções que vão estar ativas aqui, né? De Mercúrio e de Vênus. Então, uma percepção e revelações rápidas aqui, né? Que ajustam ideias, ajustam planos, tem novas conversas, conversas diferentes dentro das nossas parcerias também, né? É, e essa necessidade de ajustar aqui algumas questões dentro das nossas relações para que todo mundo tenha mais liberdade e que elas estejam alinhadas com os nossos valores que vêm sendo renovados aqui, né, nos últimos tempos. Então, fala muito sobre uma flexibilidade, a gente se colocar no movimento de flexibilidade. Isso numa semana de lua cheia em Leão, né? No eixo Leão-Aquário, que é o eixo fixo, como eu disse, né? Então, aqui tem um pedido, né, para a gente realmente não ficar preso, permanecer em pontos aqui que mantém a gente preso num passado, preso num fantasma de uma dor, num, em relações, né, antigas que ficam aqui querendo comandar a nossa realidade de agora e se libertar de tudo isso, restaurar aqui uma compreensão, reconciliar e bola para frente, né? Botar o foco lá no futuro, numa experimentação e numa possibilidade de viver novos limites aqui dentro das relações e das parcerias, através das nossas conversas também. É importante, eu venho também comentando aqui, venho deixando vários videozinhos falando sobre Saturno, ainda vou publicar aí mais um ou dois falando de Saturno aqui como regente de Capricórnio e Aquário, porque a gente está na alunação de Capricórnio, né? E a gente está na temporada solar de Aquário. Saturno como regente dos dois é um grande exercício aqui nesse momento da gente entender o momento do ciclo que a gente está, né? No ciclo de organização e de planejamento. Eles acontecem ao mesmo tempo agora, mas ainda tem um pedido muito grande aqui. Olha aqui você está ainda dando atenção para o que não é tão importante assim mais. Aqui você não está reconhecendo os seus limites. Aqui você não está dando valor para você mesma. Aqui você não está vibrando e celebrando a vida. Aqui você não está pulsando, né, esse calor, você não está colaborando com esse sua generosidade de ser quem você é. Então, Saturno está fazendo isso e ao mesmo tempo está falando assim, olha só, mas é para olhar lá para o futuro, tá? É para olhar para veja aí quantas possibilidades você pode viver, não só nesse lugar que você está aqui percebendo que não está acontecendo isso, tudo, mas em novos lugares também, tá? Então, o que de novo você pode fazer, né? Urano, ele traz a inovação, e é importante a gente lembrar que inovação, ela acontece dentro do antigo. Não é uma coisa que surge do absolutamente nada. Existe um contexto, e dentro desse contexto a gente inova, a gente traz uma novidade. A gente fala, bom, aqui não está funcionando mais, tá? É o pré-estabelecido, né? É a programação que está ali já feita. Isso aqui já não está funcionando mais, já não está sendo eficiente, já não está sendo mais eficaz, já não está mais sendo saudável, já não está sendo mais agradável, feliz, criativo, alegre, não me traz mais paixão. Então, ok, vamos mexer com isso aqui, vamos inovar aqui. Aonde é que a gente pode brincar diferente? Porque aqui a gente está falando de Lua e Leão. Leão tem a ver com o jogo, tem a ver com a brincadeira, tem a ver com essa paixão, essa alegria de viver, de eu ser quem eu sou e que eu brinco com você, né? Leão é criativo nesse lugar, né? Da troca dessas paixões com o outro. Então, aqui tem um exercício interessante de ser feito, né? Do que onde é que a gente pode trazer uma novidade. E não necessariamente a gente precisa romper. Então, aqui tem bastante cuidado aqui
com os rompimentos que podem dar, né, dar uma vontade de romper com tudo. E não é bem assim. Tem que trazer aqui um pouco do pezinho no chão, porque a gente está numa alunação de Capricórnio, né? Capricórnio que falou ali da toda a construção que a gente faz, de todos os lugares que a gente cumpre e a gente mantém a nossa nutrição, que a gente atende às nossas necessidades, né, individuais e humanas, em todos os lugares que a gente também participa intimamente com o outro, né, que a gente pode ficar vulnerável, que a gente é responsável e responsável pelo outro. É o eixo Câncer-Capricórnio. Então, aqui isso está bem claro para a gente, né, esse lugar. E aí como é que eu vou inovar aqui dentro desse lugar, né? Essa é a qualidade, então, saturnina em Aquário. E Saturno, aqui muito importante, ele vai entrar em Áries dia 13 de fevereiro, sexta-feira que vem. Ele já está no finalzinho de Peixes e aí entrando em Áries, ele vai fazer a grande conjunção com Netuno dia 20 de fevereiro. A gente vai falar sobre isso no Drops de fevereiro ainda, porque aqui tem muita coisa para falar. É muito assunto. Eu estou trazendo em blocos para vocês, em pequenos blocos e em pequenos drops. E aí, nessa entrada de Saturno em Áries, a gente começa uma nova era. Isso a gente já falou várias vezes. Então, esse momento ainda aqui capricorniano, no sentido da alunação capricorniana, Saturno ainda está nesse processo de organização e pedindo para que a gente tenha esse compromisso com esses lugares que a gente escolheu, né? Agora, se também não faz mais sentido, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. É uma semana, então, que vai estar muito atuante todas essas movimentações. Marte ainda está aqui em quadratura em conjunção com Plutão, né? Ele está se afastando, que essa conjunção foi semana passada. Mas então ainda temos algumas explosões, né? Algumas atitudes aqui um pouco mais agressivas, como reflexo desse olhar para onde a gente não consegue ou não está contribuindo e a gente quer ser valorizado, quer manter alguns papéis sociais também, né? Então aqui é importante essa desconstrução. Uma semana também que vai falar um pouquinho sobre essa desconstrução e a gente vai ver isso muito na próxima semana também, com uma lua minguante em Escorpião, né? É uma depuração profunda aqui, acessar emoções profundas da gente, vai falar sobre um mergulho e aí uma limpeza. Então é tudo uma preparação para a lua nova que acontece de 17 de fevereiro. É uma lua nova, como eu disse, é um eclipse solar, e quando a gente está falando de eclipse solar, a gente está falando de romper um padrão consciente. Então é um grande início. E é um grande início transformador. Os planetas já começam a passar por aí essa semana. Mercúrio passa por esse ponto do eclipse, que é o 28 graus de Aquário. E o próximo planeta a passar vai ser Vênus, ainda antes do eclipse. E muito importante, porque então já vai dizendo sobre ideias, pensamentos, conexões que a gente vai desenvolver nos próximos 6 meses e relações. O acesso ao que a gente valoriza e as nossas relações, vínculos e parcerias, que vão estar nesse processo de transformação e de iniciação de uma forma completamente diferente, que a gente nunca viu. Então, esses dois planetas já vão indicar, vale a pena a gente prestar atenção aqui nos eventos que acontecem aí dessa semana até o dia 17. E que tipo de conversa, que tipo de assunto, que tipo de ideia, aquilo que te toca, aquilo que te emociona, aquilo que te incomoda, aquilo que te faz querer mais, aquilo que você sente. Ai, me sinto viva, me sinto. Aqui eu tenho vontade de celebrar a vida, aqui eu tô com vontade de comungar com o outro, né? Então, aqui é importante a gente prestar atenção nisso, porque vai ser um dos pontos que o eclipse vai tocar, e aí, com uma quadratura em Urano, né? A gente vai estar falando também de mudanças, inovações e grandes chacoalhões aí nessas áreas, para a gente poder sair de uma postura conservadora no sentido de
não querer mudar, né? O que a gente tem também é que logo depois do eclipse, quem passa por esse ponto será Marte. E aí Marte vai tomar ação. Isso é muito importante, porque o primeiro planeta que passa no ponto que aconteceu o eclipse, ele tem uma função importante para os próximos meses. E a gente está no ano de Marte, né? Marte aqui muito ativo, vai fazer grandes conjunções durante esse ano. Fez agora conjunção com Netuno. Então, assim, a gente vai ver um desenrolar aí a partir de final de março, abril. Então, assim, como eu disse, é um ano que todos os meses temos muitos movimentos, né? Vamos focar aqui nessa semana. Essa semana é uma semana, então, que está pedindo para a gente reconhecer o que atingiu essa plenitude, né? Olhar para tudo isso que está se revelando agora nesse momento da gente mesmo, desse lugar, do nosso lugar ao sol, né? E aqui buscar uma expressão com presença e com autenticidade dentro das nossas relações, dentro dos nossos ambientes, dentro dos nossos grupos que a gente participa. É momento da gente se manter flexível mentalmente, né, das nossas ideias. Então, manter a flexibilidade mental para ajustar ideias, planos e conversas. Isso vai dar muita vantagem para a gente, para atuar durante a semana, nas oportunidades que surgirem. Renovar as nossas conexões, os nossos acordos, as nossas dinâmicas, os nossos desejos, né? Dentro das nossas relações, para buscar mais liberdade, para buscar mais paixão, para buscar mais alegria, celebração, diversão. Também é um momento da gente buscar integrar, né, as nossas experiências de forma mais consciente, porque sempre que a gente está falando desses momentos, a gente está falando de uma ampliação da consciência, né? E aí é aquela hora também que pede uma integração, então é a hora da gente olhar para o nosso corpo, ter os momentos aqui de recolhimento, a gente pode sentir um pouco isso, um cansaço, porque aqui é essa parte de integração, então está faltando essa integração. Acolher o nosso corpo com o outro, né? Então é importante aqui para harmonizar mesmo as nossas relações. Então, para isso a gente precisa ouvir o nosso corpo, desacelerar um pouco e dar espaços para os prazeres, né? E vamos terminar a semana, então, com uma lua em Escorpião, que vai pedir um pouco de mergulho, aí tem um pouco dessa profundidade emocional, no sentido de entender aqui aonde é que a gente ainda está com as nossas obsessões, né? Mas também podemos acessar alguns desses traumas e desses fantasmas aí que estão querendo nos manter olhando lá para um passado longínquo que a gente viveu nos últimos 30 anos, nos últimos 3 anos, né? Passados mais antigos mesmo. E que não deixa a gente aproveitar e celebrar a vida na realidade do agora. E com isso também não vai deixar a gente, ou não é que não vai deixar, né? Mas pode bloquear que a gente olhar para um ponto futuro e sonhar, idealizar uma nova realidade, uma nova experiência, uma nova vivência com todos aqueles que a gente está escolhendo, né? Durante esse ano que a gente escolheu viver a partir desse ano na nossa vida. Então é isso, é uma belíssima semana de fase cheia para nós, até o dia 9. Dia 9 a gente entra na lua minguante, eu volto aqui para a gente poder fazer um resumo, volto também para fazer um drops especial para o mês de fevereiro, né? Um mês aqui que a gente ainda tem carnaval, tem tudo acontecendo, mas é uma preparação aqui para o mês de março, né? Que é quando a gente começa o ano novo astrológico. E também convido você a ouvir, se você ainda não ouviu, a playlist de Capricórnio, que tem vários vídeos interessantíssimos e tem pequenos vídeos também. Eu estou fazendo uns drops menores para a gente poder refletir junto aqui com mais rapidez. E também convido você a fazer seu atendimento astrológico de planejamento de 2026, o Autonomia e Ciclos. Eu gravei um vídeo explicando sobre esse atendimento.
Autonomia e Ciclos é 2026 em movimento no seu mapa natal. É um atendimento específico para quem quer planejar o ano de 2026, então março de 2026 a março de 2027, a partir do olhar da astrologia, aproveitando esses movimentos energéticos, e aqui a gente vai vendo então aonde estão as oportunidades, aonde estão os desafios, a partir da sua necessidade, a partir do seu objetivo, a partir dos seus desejos, a partir dos seus sonhos. E aí a gente tentar aqui encontrar a melhor forma de aproveitar. Quais são os meses para isso, para aquilo, para a gente poder atuar ou observar um pouco mais, enfim, em qual área que eu vou ter que estar mais consciente, mais presente, prestando atenção, em qual área que eu vou ter mais fluidez. Enfim, esse atendimento é para isso, é um planejamento de 2026 a partir do olhar da astrologia. A agenda já está aberta, a partir de fevereiro, essa semana já começa a atender com esse atendimento, Autonomia e Ciclos. Então, convido você a conhecer esse atendimento. Eu fiz o lançamento dele essa semana, vou deixar o link aqui do vídeo para vocês ouvirem, para vocês assistirem e para vocês agendarem esse atendimento comigo já aqui a partir de fevereiro. Então é isso, uma belíssima semana, um belíssimo mês de fevereiro para nós e até o próximo Drops Cósmico.